que foi a Constituição de 1934, né? Getúlio Vargas virou para os paulistas e falou assim: é Constituição que você quer, arroba? Então toma, bem na sua cara, tá? Só que essa é uma Constituição que ela vai prever, né, uma característica política muito diferente do que o Brasil estava acostumado até aquela época. Por quê? Porque ela não era uma Constituição que privilegiava grupos, que privilegiava status quo. Ou seja, era uma Constituição para todos, para o povo, né? E eu já vou chegar ali. E aí, ao final disso tudo, Getúlio Vargas ainda deu um tapa com luva de pelica nessa galera do movimento MMDC. Por quê? Porque ele colocou um interventor para governar São Paulo que nem era paulista. Era um interventor lá do Nordeste. E isso para os paulistas, gente, nessa época, foi assim, um caos. Foi um problema gigantesco, né? Como que ele coloca um cara que nem é paulista para nos governar e ainda por cima lá do Nordeste? Para eles isso foi ofensivo demais. Só que Getúlio Vargas estava preocupado com isso? Não. Getúlio Vargas mostrou isso aqui, ó, para os paulistas. Sabe o que é isso? São as rugas de preocupação de Vargas, gente. Ele não estava muito preocupado para essa birrinha de paulista, não. E aí a gente tem, então, o início de um novo ciclo, de um novo governo de Getúlio Vargas, que é o período do governo constitucional. Por que esse período recebeu esse nome? Porque foi um momento onde a Constituição de 1934 foi colocada em prática. Primeira coisa que se destaca dessa Constituição, o sufrágio universal. O que significa isso? As mulheres puderam votar a partir de 1934. Então é aqui que as mulheres começam a se encaixar enquanto pessoas que participam do jogo político. Eu ia falar que as mulheres se encaixaram enquanto seres políticos, mas a gente sabe desde a Grécia Antiga que todos nós somos seres políticos, né? E apesar de votar ou não, desde a criancinha lá no início da sua formação educacional, até a pessoa mais estudada que existe, ou a pessoa que não tenha alfabetização nenhuma, nós vivemos em sociedade, portanto somos seres políticos, né? Mas o que a gente tem a partir de 34? O sufrágio universal, que é o que vai permitir o voto feminino. Só que nessa época também a gente vai ter, já falei disso aqui, a gente vai ter uma forte polarização política. E aí o que é isso? Vou fazer uma metáfora aqui. Imagine, meus coleguinhas, imagine que esse lápis, que metade é uma cor e metade é outra, represente dois lados políticos. A gente tem uma polarização política então no Brasil nessa época. De um lado desse lápis a gente tem uma extrema direita e do outro lado desse lápis a gente tem a extrema esquerda, tá? O lado da direita, da extrema direita, era o A e B, que era a Ação Integralista Brasileira, que eram uns caras que se cumprimentavam com uma palavra de ordem, que era Anauê, né, que é um termo até indígena. O símbolo deles era essa letra aqui, né, que é a letra sigma do alfabeto grego, né? E é um povo que vai beber aonde? No fascismo, tá? Não se esqueçam que nós estamos aqui em 37. Então a ideologia fascista e nazi-fascista já estava bombando lá na Europa. Isso chegou para o Brasil? Sim. Através de quem? Do A e B. Do outro lado a gente tem a ANL, né? Que era a Aliança Nacional Libertadora, que era um partido de cunho socialista. Olha o nosso Karl Marx do status aparecendo agora mesmo, né? Então o que acontece? Ambos os grupos vão se polarizar e vão defender os seus interesses a todo custo nessa época. Mas Getúlio Vargas, ele se posicionou
contra o socialismo. Não se esqueçam que lá na Europa a gente está tendo desenvolvimento da política nazifascista. Grande parte desse movimento vai vir para a América para desenvolver a ideologia comunista na América, e isso também vai acontecer no Brasil. Lembra da Olga, que você já deve ter ouvido falar várias vezes na sua aula de história aí na sua escola, ou no seu cursinho, ou no seu estudo individual sobre ela? Pois é, ela era uma das líderes do movimento comunista no Brasil, e ela veio para propagar e para fazer esse movimento crescer. Só que ser chamado de comunista nessa época, gente, era muito complicado. Lembra que na aula passada sobre ditadura militar eu falei que ser chamado de comunista nessa época é pedir para sofrer perseguição? Nesse período do governo de Vargas é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você era chamado de comunista, né, você vai receber aí, você vai sofrer sim uma perseguição política. Por quê? O partido de situação, o governo de Vargas e a grande elite brasileira não encaravam isso com bons olhos de forma nenhuma, né? Pensar o bem comum, pensar a integralidade do bem comum não é nada legal para essa época aqui no Brasil. Convenhamos, até hoje é um tema muito polêmico, porque as pessoas pensam que comunismo é repartir toda a economia igual para todo mundo. E a coisa não é assim, né? Ah, você é comunista, você é de esquerda, mas usa iPhone, usa roupa de marca. E aonde que está escrito que não pode? Aonde que falaram para você que está errado? Me conta. Porque no Capital tem certeza que não está escrito. No Manifesto Comunista, muito menos. Karl Marx ainda falou que para chegar no estado bem comum a gente tem que passar pelo capitalismo, sim. Então, alguma coisa nesse discurso aí tá faltando, não tá não? Beleza. E aí o que que acontece? Getúlio Vargas começa a fazer uma propaganda anticomunista no Brasil, dizendo que para proteger a população brasileira, ele iria instituir uma ditadura. Cara, nós falamos de ditadura na aula passada, no nosso encontro passado, e vocês viram que a ditadura, socialmente falando, eu não dei muita ênfase, mas politicamente vocês viram que os atos institucionais, né, feitos nos anos 60, nos anos 70, eles trouxeram aí um retrocesso político, um retrocesso social. Por quê? Porque a sociedade não participa do jogo político numa ditadura, ainda mais uma ditadura militar como foi. Mas aqui no governo de Vargas, o povo, ó, Getúlio Vargas! Por quê? Porque Getúlio Vargas se tornou um ditador, mas ele não abandonou o populismo. Getúlio Vargas propôs um governo ditatorial, porém ele não se afastou dos seus ideais populistas. E isso que é a jogada... Não seria um erro meu, uma jogada de marketing estratégica muito boa de Getúlio Vargas, galera. Porque ele tinha o apoio das massas e ele começa a ter aí um apoio da direita também, porque a direita vai se beneficiar num governo militar, né? E aí entra na jogada o Plano Cohen, tá? O que foi o Plano Cohen? Foi um plano comunista, né? Os aliados de Vargas escreveram uma carta falsa dizendo que os comunistas iriam invadir as casas dos brasileiros, que iriam tomar os seus bens, que iriam tomar os seus filhos e que esses filhos seriam criados e organizados para poder defender o comunismo a toda e qualquer circunstância, que assim como ocorreu lá na Rússia, aqui no Brasil iria ocorrer isso também, e isso assustou a população de um modo que vocês não têm noção. E por esse motivo a população brasileira apoiou o Estado militar, que vai durar aqui 8 anos, né? Então, apesar de 1934, né, ter sido instituída uma nova Constituição, e essa Constituição prevê aí uma sociedade mais igualitária, mais equiparada, mulheres votando, né, uma nova visão de populismo e trabalhismo, mas quando chega lá em 1938 ocorreram eleições
Não ocorreram, porque Getúlio Vargas instaurou uma ditadura no Brasil. E essa ditadura foi tão marcante que esse período ficou conhecido como Estado Novo. E se você foi meu aluno em algum momento, ou se você é meu aluno em algum momento e estudou o governo Vargas comigo, eu te ensinei que quando eu escrevo Estado com E maiúsculo, eu não estou me referindo à fronteira geográfica. Estado com E maiúsculo, eu estou me referindo à União, ao país. Ou seja, ele criou uma nova forma de governar esse país. E o que ele vai utilizar para governar o Brasil? Ele vai organizar instrumentos de repressão. Ele vai criar uma polícia secreta, ele vai praticar, obviamente, a tortura, as prisões, né? Prisões que podiam ocorrer em qualquer espaço, como eu falei também na semana passada. Mas o interessante desse período é que o foco central da ditadura de Vargas não está nessa questão da luta de direita e de esquerda. O foco que está aqui está na criação de sistemas de dominação